Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido para assistir hoje a aula de número 17 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre todo o nosso projeto. Os 3 blocos de aula, bloco 1, Química Geral Inorgânica, bloco 2, Físico-Química, bloco 3, Química Orgânica, os nossos links interessantes com orientações, com alguns artigos científicos para você fazer um trabalho de escola, algumas orientações de estudo para você ter sucesso aí na condução dos seus estudos em casa e as nossas listas de exercícios que estão organizadas por blocos de aulas e por grupo de aulas, as quais você faz o download gratuitamente aí no conforto do celular, tenta resolver e na sequência a gente posta videoaulas aqui no YouTube com as resoluções comentadas das listas, para que dessa forma você consiga aprender Química de um jeito diferente e 100% gratuito. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa primeira de 5 aulas, onde a gente vai tratar aqui no bloco das aulas de Físico-Química sobre o estudo dos gases. Nessa primeira aula, a gente vai definir o estado gasoso proposto inicialmente por Rudolf Clausius há muitos e muitos anos atrás. Foi a primeira teoria, foi o primeiro modelo para um gás ideal proposto por um cientista. A gente vai elencar essas características e a gente vai trabalhar as variáveis do estado gasoso. Isso aqui, essa aula, na verdade, é apenas uma base para a gente poder seguir para as próximas 4 aulas. Na aula seguinte, a aula de número 18, a gente vai trabalhar com as transformações gasosas. Na aula de número 19, a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron, onde a gente vai pegar essas transformações gasosas e vai ampliar um pouquinho elas. Na aula de número 20, a gente vai trabalhar com a ideia das misturas gasosas. E finalizando na aula de número 21, a gente vai trabalhar com a ideia de densidade gasosa. Olha só então, 17, 18, 19, 20 e 21, 5 aulinhas para a gente poder entender o estado gasoso. Por que a gente estuda o estado gasoso? Por que não tem 5 aulas para o estado sólido? Por que não tem 5 aulas para o estado líquido? Em primeiro lugar, porque dos 3 estados físicos que a gente estuda no ensino médio, o mais fácil para descrever, o que tem menos complexidade e o que é mais próximo da nossa realidade, né, que a gente pode entender, que a gente tem exemplos do cotidiano, é realmente o estado gasoso. Tudo bem? Por isso que a gente vai focar mais no ensino médio, a gente foca em estudar, aprofundar um pouco nossas ideias para o estado gasoso. Tudo bem? E para estudar o estado gasoso, foi necessário que alguns cientistas, outra coisa importante, que eu já ia me esquecendo, o estado gasoso, o estudo do estado gasoso, o estudo dos gases, foi o que permitiu, foi o que proporcionou aos cientistas também um grande avanço no desenvolvimento dos modelos atômicos, como você viu lá no bloco 1, né? Dalton era fascinado por estudo de gases, Bohr também estudou alguma coisa de gases, então, enfim, o estado gasoso sempre vem contribuindo aí com os cientistas no desenvolvimento da ciência e a gente vai estudar um modelo proposto por Rudolf Clausius, um modelo para o estado gasoso. Esse modelo, ele parte de alguns pressupostos, que é exatamente a introdução para as nossas aulas, com alguns termos que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que ele propõe é que o estado gasoso, ele é formado por partículas, uma infinidade de partículas, né? Essas partículas, elas podem ser consideradas tanto átomos como moléculas. Então, quando eu falo em estado gasoso, eu vou me referir sempre a partículas. Por quê? Partículas vai englobar átomos e moléculas. Moléculas, por exemplo, CO2, NO2, H2, O2, O3, né? São todas moléculas gasosas, né? Molécula, união de 2 ou mais átomos iguais ou diferentes. Agora, átomos, qual é um átomo gasoso? Pensa aí. Os gases nobres, isso aí, você já viu lá nas aulas de tabela periódica que a gente tem uma coluninha lá, a 18ª coluninha, que eu tenho átomos que não se ligam a ninguém, eles são estáveis sozinhos. Esses gases, esses átomos, a gente chama de gases nobres. Portanto, não é justo eu chamar gás só de molécula. Também não é justo eu chamar só de átomos, portanto a gente vai chamar de partículas. E para Clausius, a gente tinha muitas partículas compondo o estado gasoso. Então o estado gasoso era composto por uma infinidade de partículas. Tudo bem?
O segundo postulado dele, a segunda ideia dele, era com relação ao movimento dessas partículas. Ele dizia que esse movimento era um movimento desordenado que respeitava a ideia de movimento de Newton. Então, movimento desordenado. As partículas estavam lá movimentando-se em todas as direções, né? Um movimento completamente caótico e desordenado. Beleza? Essa era a ideia dele sobre movimento. Se elas estão se movimentando desordenadamente, uma outra característica importantíssima do estado gasoso é que a distância entre as moléculas é muito grande. A distância entre as partículas gasosas, ela é muito grande. Tão grande que o volume delas passa a ser desprezível em relação ao volume total. Então, em qualquer volume que eu comporte um tanto de gás, o volume da partícula que eu estou analisando, ele é tão pequenininho, ele está tão distante de outra, que o volume de cada partícula torna-se absolutamente desprezível em relação ao volume total. Beleza? Outra coisa que ele propõe é que as colisões, quando ocorrem, as colisões são elásticas, são perfeitamente elásticas, ou seja, no choque entre duas partículas gasosas ou entre uma partícula gasosa e a parede do recipiente que a contém, não existe perda nem ganho de energia. A energia é todinha ela conservada. Então, um choque elástico é quando o choque ocorre e não existe perda nem ganho de energia. Maravilhoso. Uma outra coisa muito importante, ele diz que a energia cinética das partículas gasosas, né, o que a gente fala de energia cinética? Energia do movimento. Ela é proporcional à temperatura. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a energia cinética dos gases. Então ela é absolutamente proporcional. Aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética. Aumenta o movimento das partículas gasosas. Isso me parece ser um tanto quanto óbvio, né? E o último postulado, ou seja, a última ideia dele, é que não há atração entre as moléculas. Então a força de atração, ela é desprezível. Então uma molécula está tão separada da outra, mas tão separada da outra, que ela nem enxerga outra molécula. Só existe interação quando elas colidem. Puf, colidiu, choque elástico, depois vai embora. Uma não quer ficar grudada na outra. Elas bateram aqui, por hipótese, tá lá movimentando, que nem as loucas, pá, bateram. Bateu, tchu, volta lá bonitinho. Isso aqui é conhecido como um modelo para um gás ideal. Isso foi idealizado e proposto por Clausius. Hoje a gente usa essa ideia como gás ideal, que é exatamente o que a gente estuda aqui no ensino médio. Então, nas nossas aulas de ensino médio, de fisicoquímica, no seu colégio, no seu cursinho, você está se preparando aí para um grande vestibular, a ideia toda do estado gasoso é sempre um gás ideal. Na prática, a gente sabe que algumas coisas aqui não tem tanta coerência, né? Por quê? Porque imagina, o volume não pode ser desprezível. Ele pode ser muito pequeno. Então, no gás real, o volume existe de uma molécula. Ele tem que ser considerado sim. Mas para o gás ideal, não, a gente não precisa considerar. Existe uma atração, por menor que seja. O choque não pode ser 100% elástico, né? Tem que ter alguma transferência de energia. Mas para a gente estudar os gases, a gente vai estudar eles sempre como gás ideal. Então, lembrando que gás ideal é uma idealização. E a partir dessa idealização, a gente conseguir desenvolver um monte de coisa. Então, é uma idealização válida. Tudo bem? Então, nessa aula nossa de introdução, outra coisa muito importante é trabalhar bem com as variáveis do estado gasoso. O que são as variáveis de estado? São grandezas que eu preciso conhecer para definir o estado de um gás. Essas grandezas são as seguintes, né? Grandezas são coisas que eu posso medir. Primeira grandeza que a gente estuda, primeira variável de estado gasoso que a gente estuda é o volume.
Você lembra das primeiras aulas do primeiro bloco de aulas, onde a gente trabalhou um pouquinho sobre volume? Lembra que lá a gente passou para vocês algumas relações, ou seja, algumas transformações de volume. Elas são muito importantes porque os exercícios, vão ver que exercícios que falam, que versam sobre estado gasoso, quer caiam na prova de química, quer caiam na prova de física, porque hoje isso está muito bem dividido. Quando vai cair na prova de química, geralmente vai cair associado com estequiometria. Já na prova de física, ele cai associado às transformações gasosas. Tudo bem? Quando isso acontece, eles vão geralmente brincar com unidades. Eles te dão uma unidade na pergunta e te pedem uma unidade diferente na resposta. Muito importante que você saiba trabalhar com essas unidades. Vamos lembrar quais eram as unidades de volume? A gente trabalhou lá com ml, a gente trabalhou com centímetro cúbico, a gente trabalhou com litro e a gente trabalhou com metro cúbico. Essas são as mais comuns, tudo bem? É lógico que existem outras, mas essas são as mais comuns. Vamos lembrar algumas relações? Olha lá, ó, 1 ml você lembra que era igual a 1 centímetro cúbico. Essa é a nossa primeira relaçãozinha. Outra relação que obviamente você sabe, 1 litro contém 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos. 1 litro também pode ser chamado de decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, mas é mais raro aparecer decímetro cúbico. E uma última relação que eu queria colocar é que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então, olha lá, ó, essas 3 relaçõezinhas aqui você tem que ter bem claras para você. Aí na tua cabecinha, isso aqui tem que estar claro, porque o exercício às vezes vai te dar em centímetro cúbico e ele te pede a resposta em ml e você fica doidão para converter. Porra, não precisa, porque 1 ml é 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Então precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se você não tomar cuidado, presta muita atenção. Você pode errar uma questão muito fácil. Então toma cuidado com essa questão de unidades, tudo bem? Por favor. A outra ideia, outra variável de estado é a pressão. Pessoal, pressão a gente trabalha bastante aí ao longo do nosso curso de Química, né? A pressão atmosférica, a pressão que a atmosfera exerce sobre as nossas cabeças. Lembra lá nas aulas de propriedades coligativas, onde a gente falou que quando você está ao nível do mar, a pressão atmosférica é máxima, então quando você sobe a serra do mar lá, a pressão vai diminuindo porque é como se você estivesse dentro de uma piscina. O fundo da piscina é lá no nível do mar. A pressão é máxima. Quando você vai subindo, você vai ficando mais próximo da atmosfera, você está ficando mais próximo da borda da piscina, do topo da piscina, então a pressão vai ficando cada vez menor. Muito importante você saber trabalhar com isso. E quando a gente fala em pressão, a gente está falando de uma relação, né? Pressão nada mais é do que força por unidade de área. Então é a força que alguma coisa exerce em uma unidade de área. Quais são as unidades de pressão que a gente trabalha? Antigamente, quando eu estudei, a gente trabalhava apenas com 2. A gente trabalhava com ATM e com milímetros de mercúrio. Hoje, os vestibulares atualmente já trazem para a gente, há alguns anos, a unidade Pascal. Então a gente vai trabalhar com essas 3 unidades, tudo bem? Olha lá, uma atmosfera, ou seja, 1 ATM, que é a pressão ao nível do mar, ela é igual a 760 milímetros de mercúrio, né? Essa aqui é a experiência lá do Torricelli, e este 760 milímetros de mercúrio, ou 1 ATM, equivale a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Tudo bem? É 1,0 qualquer coisa, mas 1 tá bom aqui, né? 10 elevado à quinta Pascal. Então, qualquer uma dessas unidades aqui pode aparecer. É lógico que pode aparecer ainda Torricelli, Bar, mas normalmente nos exercícios de química aparecem essas unidades. Quando aparece uma outra unidade, geralmente o exercício te dá uma ideia de conversão, tudo bem? Para que você não se desespere aí na hora de resolver os exercícios. E a última variável de estado tem a ver com isso aqui, ó, com a energia cinética. A gente vai falar um pouquinho da temperatura. Pessoal, temperatura, quando a gente fala em estado gasoso, obrigatoriamente, veja bem, pessoal, grifa isso na tua cabeça. Não sei se você anota essas coisas que eu falo, não sei como é que você estuda. Independentemente do jeito que você estude, anote em letras garrafais, quer seja no teu computador, no teu papel, na tua cabeça, sei lá, anota no braço, faz a tatuagem aqui, Kelvin. A temperatura, quando a gente vai falar de estado gasoso, tem que ser a temperatura absoluta. Por quê? Porque a gente vai fazer relação entre temperatura, por exemplo, e volume.
Se você usar a escala Celsius, existem temperaturas negativas, então você vai obter um resultado de volume negativo, velho. Isso não existe. Pressão está louco. Então você tem que usar a temperatura Kelvin, que não admite valores negativos. Porque segundo o Kelvin, o 0 Kelvin é o momento em que tudo está absolutamente parado. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética, a energia de movimento. Se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a energia cinética. Então é o momento em que eu chego num ponto que é o zero absoluto. Menor que aquilo não existe. Porque não dá para estar menos do que parado. Parou, acabou. Não tem mais o que fazer. Beleza? Então a escala que a gente usa sempre é a escala Kelvin de temperatura. E você deve estar perguntando, professor, será que é muito difícil fazer a transformação? Não. Olha lá, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Pessoal, cuidado com isso aqui. Sempre que o exercício te dá uma temperatura em Celsius, você automaticamente, velho, tem que somar 273. Por exemplo, se você falar 25 graus Celsius, não é 25, é 298 para estado gasoso. Tudo bem, mas 298 é muito quente. Não, filho, é porque você fez uma transformação. Então, muito cuidado. Agora, tem exercício que é pegadinha para tudo quanto é lado nisso aqui. Aí o cara te fala assim, ele te dá uma temperatura em Celsius. Você, para calcular, tem que transformar em Kelvin, só que a resposta ele quer em Celsius. Então, veja bem, às vezes você vai ter que somar 273 para transformar em Kelvin, faz todos os cálculos, obtém uma resposta em Kelvin, mas se você assinalar isso lá, você está ferrado. E os caras são fera quando fazem um vestibular, os caras são bons, eles vão colocar exatamente essa temperatura que você achou, mas eles vão colocar em graus Celsius. Você vai falar assim, nossa, já resolveu exercício, resolveu porcaria nenhuma. Volta, pensa no que você está fazendo. Transforma, tira aqueles 273 e aí você tem a temperatura em Celsius. Tudo bem? Pessoal, então essa foi a primeira aula sobre o estado gasoso. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, que você anote esses termos, que você lembre desses postulados aqui, que você saiba transformar essas unidades aqui, porque a partir de agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre transformações gasosas. A gente vai precisar trabalhar com estas variáveis de estado gasoso e com esta ideia de gás ideal. Por isso que é importante você assistir essa aula. Tudo bem? Se você chegou até aqui, eu te agradeço enormemente. Se você puder, por favor, dê uma curtida nessa aula, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, diga que existe uma nova opção para estudo de química no YouTube, nem melhor nem pior, mas uma nova opção para você estudar, né? Não são aulas curtas, as aulas são um pouco longas, porque as minhas aulas têm começo, meio, fim, tem um desenvolvimento, tem contexto. Tudo bem? Eu acredito nisso. Se você ainda assim, depois dessa aula, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio, deixa aqui um comentário no YouTube ou então você pode usar os e-mails que estão aparecendo aqui, o dúvidas@quimicadoamigo.com.br e o contato@quimicadoamigo.com.br. Eu espero sinceramente ver você agora na aula de número 18, onde a gente vai falar de transformações gasosas. E o que eu tenho a dizer agora para vocês é mandar um enorme beijo e dizer tchau.